E no episódio de hoje, entre outras coisas, você vai ver. Estados Unidos revela o primeiro robô humanoide soldado, e isso desperta aquele medo de um futuro à la Star Wars. Harvard revela seu plano para criar e levar as máquinas do silício às células, onde os robôs são movidos por músculos vivos. A Amazon lança robôs autônomos e os rumores falam de cortes com 600 mil empregos humanos. $1.370. Esse é o valor do humanoide mais barato do mundo. A China acaba de lançar o pequeno boom e quer levar a robótica realmente para dentro das nossas casas. Privacidade em xeque. A nova câmera de inteligência artificial feita para banheiros monitora os seus dejetos e promete diagnosticar as doenças. Bora entender tudo isso aí. Olá, impressionado e impressionada! Eu sou o Carlos Alves e você está no Realidade Impressionante. Sem mais enrolação, bora pro vídeo! E enquanto o mundo se prepara para a era das inteligências artificiais autônomas, a Amazon parece querer acelerar esse futuro. A empresa apresentou dois novos sistemas, o robô Blue Jay e o projeto Eluna, uma inteligência artificial de raciocínio autônomo que prometem revolucionar o funcionamento de seus gigantescos centros logísticos. Mas o anúncio veio acompanhado de rumores inquietantes, a substituição de até 600 mil empregos humanos por máquinas até 2033. O objetivo declarado da Amazon é tornar o ambiente de trabalho mais seguro e eficiente, reduzindo tarefas repetitivas e otimizando operações. Mas por trás deste discurso cresce a dúvida: a automação está ajudando os seres humanos ou lentamente está nos tornando desnecessários? O primeiro sistema, chamado Blue Jay, funciona como o conjunto de braços robóticos coordenados, capazes de coletar, armazenar e consolidar produtos em um único espaço de trabalho, algo que antes exigia 3 estações diferentes. Em menos de um ano, o projeto foi do conceito à prática, graças aos gêmeos digitais e algoritmos avançados de aprendizado de máquina. Mas a verdadeira mudança vem com o projeto Eluna, uma AI agente que atua como um colega virtual dos gerentes. Essa inteligência artificial coleta os dados de sensores e câmeras e isso tudo em tempo real, antecipando os gargalos e sugerindo ações operacionais. E essa é uma forma de raciocínio automatizado que pode substituir decisões que antes eram reservadas apenas aos seres humanos. Além disso, a Amazon apresentou também os óculos inteligentes Amélia, equipados com câmeras, telas e inteligência artificial integrada. Criados pelos motoristas e entregadores, esses óculos reconhecem os locais de entrega, registram as imagens e até auxiliam na navegação. A empresa afirma que o objetivo é aliviar a carga de trabalho, mas críticos veem um movimento de vigilância e controle cada vez maior sobre os trabalhadores humanos. Enquanto isso, o The New York Times afirma ter obtido documentos internos que apontam para um plano de automação em larga escala. Segundo o relatório, a Amazon estaria preparando uma frota de robôs e sistemas autônomos que seria capaz de substituir centenas de milhares de postos de trabalho em menos de uma década. A empresa, porém, nega qualquer intenção de demitir e diz que continua contratando ativamente. Mas a questão vai muito além de um único conglomerado. O que está em jogo é o papel do ser humano em um mundo em que está sendo criado, aparentemente, onde as máquinas pensam, decidem e executam tudo. Cada novo avanço da automação promete eficiência, mas também empurra mais um limite daquilo que antes era exclusivamente nosso, do ser humano. A dúvida permanece: estamos criando máquinas para nos ajudar ou preparando o terreno para um dia elas possam realmente nem precisar de todos nós? Me diz aqui embaixo. E a China acaba de dar mais um passo ousado rumo à popularização da robótica pessoal. A startup Nautic Robotics revelou o Boom, um robô humanoide de 95 centímetros de altura que pesa apenas 12 quilos e custa o equivalente a $1.370. Esse é o menor preço já registrado para um robô bípede funcional. A proposta é um robô humanoide real, acessível e educativo, voltado não para laboratórios ou fábricas, mas para as escolas, famílias e entusiastas de tecnologia. Essa redução drástica de custo foi possível graças ao uso de materiais compostos leves, um sistema de controle interno simplificado e uma arquitetura modular que prioriza o aprendizado e a interação social em vez de tarefas industriais complexas. Um vídeo divulgado inicialmente pelo RoboHub mostra o pequeno robô executando passos coordenados com bastante fluidez, lembrando até mesmo uma versão miniatura daqueles modelos da Unitree. Equipado com uma bateria de 48 volts e 3,5 ampere-hora, o robô opera por até 2 horas por carga, e ele pode ser programado através de blocos gráficos de arrastar e soltar, tornando-o ideal para o
ensino de robótica e logística de programação a crianças iniciantes. Além disso, o Boom responde a comandos de voz e ele pode atuar como um assistente pessoal doméstico, oferecendo um vislumbre do futuro em que os robôs humanoides maiores, farão parte do nosso cotidiano familiar. As pré-vendas do robô começam entre os tradicionais festivais de compras chineses, no dia 11 de novembro e 12 de dezembro, uma jogada estratégica para atingir o público de tecnologia durante o auge do consumo digital no país. E agora eu preciso falar sério com você. Com você mesmo. Se realmente gosta dos conteúdos que você vê todas as semanas aqui no Realidade Impressionante, chegou aquela hora que você pode mostrar o seu apoio. Nós conseguimos uma grande parceria com a Genesis AI, a criadora da Áurea. Mas, para que essa parceria seja longa, duradoura, eu preciso de você, eu preciso da sua ajuda. Se você já usa uma ou várias outras IAs, passe a usar a da Áurea. Essa é uma plataforma que reúne lado a lado os modelos mais avançados de inteligência artificial que tem no planeta. E você pode usar de forma totalmente automática, de forma tranquila. Nela está unificada as seguintes IAs: ChatGPT, Gemini, DeepSeek e a Mistral. Tudo isso está disponível para gerar, testar e criar. E falando nisso, dá para criar imagens, dá para humanizar textos, analisar códigos e dá para fazer tudo o que os modelos de inteligência artificial mais poderosos do mundo te oferecem. E isso tudo num só painel, que é simples e autoexplicativo, é bem facinho de usar. Além do chat livre que nós temos na plataforma e você pode usar da forma que precisar, temos também os chatbots especializados em diversas áreas. São mais de 80 consultores digitais que estão disponíveis, e isso 24 horas por dia, 7 dias por semana. Temos consultores digitais de engenharia, comercial, TI, gestão, marketing, jurídico, publicitário, especialista em conteúdo digital e também muitos outros. Já deu para perceber aí que eu estou me aliando a uma inteligência artificial, uma empresa que cria inteligência artificial. E isso é extremamente importante para os nossos dias, não é não? Tenho bastante propriedade para dizer para você que quem não usar IA, já nos próximos anos, vai se arrepender completamente. São mais de 4 anos apenas aqui no YouTube falando para você sobre cada tecnologia nova que está surgindo. E eu confesso, a inteligência artificial foi a mais disruptiva que eu já vi, isso sem dúvidas. Tá, chegou aquela hora de falar de preço. Quanto é que custa tudo isso aí? Bem, é cerca de R$3 por dia. É muito mais barato do que pagar por cada inteligência artificial separado, não é não? Só raciocinar um pouquinho que dá pra perceber. O plano é mensal, ok? Custa só R$ 99,90 por mês. Mas eu sempre trago coisa boa pra você, não é não? Com o meu cupom, você paga só R$ 89,90. Isso é muito importante, né? É um desconto interessante. Corre aí no link que tá na descrição ou no primeiro comentário fixado, e você que me vê na TV grandão aí, dá uma olhadinha no QR Code. As primeiras assinaturas são limitadas, ok? Acessa rapidão aí e apoie o canal Realidade Impressionante. Valeu? Vou continuar te ajudando, você continua me ajudando. E a vigilância da saúde chegou ao lugar mais íntimo da casa, o banheiro. A tradicional fabricante Cooler lançou o Decoda, uma câmera equipada com inteligência artificial que se instala na borda do vaso sanitário e analisa o que você elimina por ali. Tudo isso em nome da prevenção médica. Custando cerca de $599 e com uma assinatura anual de até $156, o dispositivo promete identificar os sinais de desidratação, sangue oculto e as alterações intestinais apenas observando os seus resíduos. A proposta é ambiciosa: transformar o ato mais rotineiro do ser humano em uma janela para diagnósticos precoces. Isso realmente seria algo bem interessante de acontecer. Mas, vamos dizer o seguinte: o sistema utiliza uma pequena câmera voltada para dentro do vaso, com uma ótica discreta, segundo eles, e o foco é exclusivo no conteúdo que você coloca ali, ou seja, nunca no usuário ou no ambiente. Isso é o que afirma a empresa. Segundo a Cooler, a sua câmera não grava as imagens corporais e emprega a autenticação de impressão digital para separar os perfis das casas com vários moradores. Todos os dados são criptografados de ponta a ponta, processados por uma inteligência artificial e exibidos no aplicativo Cooler Health. Este apresenta gráficos de hidratação e relatórios de saúde intestinal. O aparelho funciona com bateria recarregável e pode operar por uma semana inteira sem cargas. Apesar das promessas, o dispositivo levanta questões sobre privacidade e limites do monitoramento doméstico. Afinal, mesmo que a empresa garanta o anonimato total, a ideia de uma câmera instalada no vaso sanitário ainda causa bastante desconforto, especialmente em tempos em que até mesmo assistentes virtuais e Smart TVs já foram acusados de coletar os dados excessivos. Para Cooler, o Decoda é o primeiro passo de uma nova era, a era dos banheiros inteligentes, onde cada descarga pode oferecer um relatório para a saúde. Isso seria algo realmente benéfico, mas sabemos que os problemas existem. E para os críticos, esse é o exemplo perfeito de como a busca por conveniência e bem-estar pode estar levando a humanidade a abrir mão até mesmo da intimidade em troca de dados. E aí? Uma câmera mirando pro vaso sanitário? E aí? Você gostaria de ter na sua casa?
Tô tranquilo. E a era dos pintores suspensos em andames pode estar com seus dias contados. A empresa norte-americana Lucid Botix apresentou o novo módulo de pintura de drone Sherpa, capaz de pulverizar tinta nas fachadas e arranha-céus com uma velocidade que é bem impressionante. São 18 metros quadrados por minuto, reduzindo assim os custos pela metade e aumentando a segurança em alturas extremas. O Sherpa, que já é conhecido por lavar as janelas e as fachadas dos prédios, agora se transforma em um assistente completo de construção, pronto para realizar a pintura, revestimento e até mesmo impermeabilização. O segredo está no seu design modular, que permite acoplar vários módulos sem substituir o equipamento principal. O drone opera por até 50 metros de altura, sustentado por um cabo de energia que garante toda a operação contínua. O único operador, um único ser humano, com um controle simples, pode gerenciar o sistema, eliminando a necessidade daqueles andames, escadas ou equipes expostas ao risco. Segundo a Lucid Botix, isso torna o processo 3 vezes mais rápido e até 20 vezes mais eficiente em certos cenários. Mas o que realmente diferencia o Sherpa é a sua IA incorporada. Diferente de uma IA comum que apenas analisa os dados, essa tecnologia permite que o drone perceba, entre aspas, o ambiente e haja em tempo real, ajustando a pulverização conforme o vento, o ângulo da parede e até a textura da superfície. O resultado é uma camada uniforme de tinta, mesmo nas estruturas complexas. Os robôs são os braços e as pernas da IA, afirmou Andrew Ashur, CEO da Lucid Botix. Feitos corretamente, eles aumentam a produtividade, melhoram a segurança e ampliam a prosperidade humana. Segundo ele, tá bom? E a novidade chega em um momento estratégico. O setor de construção civil nos Estados Unidos enfrenta uma grave escassez de mão de obra, com a previsão de aposentadoria de até 40% dos trabalhadores qualificados acontecendo até 2031. O Sherpa, segundo eles, surge como uma solução que preenche essas lacunas, assumindo as tarefas perigosas. E a fronteira entre o biológico e o mecânico dá sinais de que um dia pode realmente desaparecer. Ao menos é o que dizem os cientistas da Escola Médica de Harvard, que estão conduzindo um dos experimentos mais ousados da engenharia moderna: criar robôs capazes de se mover, crescer e até se regenerar, não com motores, mas com células musculares vivas. O estudo liderado pela pesquisadora Soo-Hyun Shin marca um avanço decisivo no campo da robótica biohíbrida, uma área emergente que busca unir os tecidos biológicos a estruturas sintéticas. A ambição é clara: substituir circuitos e engrenagens por músculos reais, permitindo que as máquinas ajam com fluidez e a sensibilidade de um corpo humano. Esses robôs são pensados para ser construídos a partir de 2 tipos de músculos: o esquelético, que se contrai mediante impulsos elétricos, e o cardíaco, que pulsa sozinho de forma rítmica. Mas manter essas células vivas fora do corpo humano é um desafio monumental. Elas precisam de oxigênio, nutrientes e um ambiente controlado, condições que a engenharia tradicional jamais precisou sustentar. Para contornar isso, os pesquisadores recorrem a tecnologias avançadas como bioimpressão 3D, eletrofiação e microfluídica, capazes de organizar e nutrir as células dentro dos andames microscópicos. Com isso, os tecidos vivos podem se alinhar, contrair e gerar movimentos reais, não uma simulação mecânica, mas sim uma força biológica genuína. Mas se você está com medo de tudo isso aí, fica tranquilo que ainda, por enquanto, existem limitações. Os primeiros protótipos são bem frágeis, sobrevivem apenas em laboratório e não suportam os ambientes imprevisíveis. Mas Harvard diz que está trabalhando para mudar tudo isso aí. E não estão sozinhos nessa corrida aí não. Pesquisadores do MIT já criaram músculos artificiais que se movem como a íris humana. Enquanto isso, a Universidade Carnegie Mellon trabalha em robôs biológicos que são baseados em células pulmonares. E juntas todas essas iniciativas, constrói o primeiro vislumbre de um mundo onde as máquinas estarão vivas e elas deixarão a ficção. E se esse caminho continuar, o futuro da robótica poderá soar, vamos dizer assim, estranhamente orgânico, apagando a fronteira que existe entre nós, a carne, e eles, as máquinas. E como se não bastasse máquinas feitas de carne, foca só no que os Estados Unidos está querendo trazer para o nosso mundo com a ajuda de uma empresa de São Francisco chamada de Foundation, um droide de batalha que se assemelha bastante ao que nós vemos em Star Wars. O Phantom MK1 é um robô humanoide de 1,75 de altura e 80 kg, que é projetado não para as fábricas ou pesquisa científica ou até mesmo as nossas casas, mas para o campo de batalha. Equipado com autuadores de alta potência e visão computadorizada, ele pode carregar até 20 kg e executar missões de reconhecimento, desarmamento e defesa em zonas de guerra. Com isso, os Estados Unidos entram oficialmente na corrida pela robótica militar humanoide, uma fronteira que até agora permanecia tabu entre os grandes fabricantes.
Enquanto a maioria das empresas de robótica dizem, ao menos, manter um compromisso ético de não armar as suas criações, a Foundation rompeu esse limite e reacendeu assim um debate global sobre o papel da inteligência artificial na guerra. O CEO Sanket Pathak diz que o futuro da guerra será uma mistura de videogame e realidade, com soldados humanos supervisionando exércitos de robôs semi-autônomos. Segundo ele, os operadores humanos poderão comandá-los usando um headset de realidade virtual, enxergando e reagindo ao ambiente pelos olhos do próprio robô. Visualmente, se olhar de alguns ângulos, claro, o Phantom MK1 parece ter saído diretamente de Star Wars. Um corpo negro, aerodinâmico, sem rosto e com máscara lisa e uma postura que realmente impõe respeito, esse robô tem uma estética que não é apenas teatral, é funcional, é feita para reduzir os danos e manter o foco na missão. A Foundation planeja construir 10 mil unidades até o próximo ano, o que faria dele o primeiro exército de humanoides ativos na história moderna. O robô não é totalmente autônomo, ainda ao menos, E segundo o Pathak, essa limitação é proposital. Ele insiste que haverá sempre um ser humano no controle da decisão final de disparo, mesmo que a inteligência artificial calcule rotas, reconheça alvos e coordene movimento. Ainda assim, a velocidade e a precisão do sistema levantam dúvidas. Quanto tempo até que os operadores humanos se tornem apenas uma formalidade, que esses robôs possam atuar sozinhos no campo de batalha e até mesmo dentro das cidades, no nosso centro aqui, no centro civil? Bom, vamos esperar para ver, O mundo está ficando um pouco diferente do que nós estamos acostumados a ver. E imagine por um instante que nós não precisamos mais dos nossos veículos usando gasolina ou álcool, os combustíveis que nós temos atualmente. Os nossos carros estarão recarregando enquanto andam pela própria estrada. Essa cena futurista se tornou realidade na rodovia A10, que fica a cerca de 10 km de Paris. A França acaba de inaugurar o primeiro trecho de autoestrada elétrica. Do mundo, capaz de recarregar veículos em movimento por meio de um sistema indutivo dinâmico que é instalado sob o asfalto. Após vários anos de testes em laboratório, o sistema entrou em operação real, com os modestos 1,5 km de bobinas embutidas sob o pavimento. Os resultados iniciais mostram que a pista atingiu picos de potência acima de 300 kW e manteve média superior aos 200. Números capazes sim de sustentar o funcionamento de até mesmo caminhões pesados por longas distâncias, sem a necessidade de paradas obrigatórias para recarga. Segundo o Nicolas Doutebart, CEO da Vinci Autoroutes, o avanço representa um passo decisivo para descarbonizar o transporte rodoviário, responsável por mais de 16% das emissões francesas. Segundo ele, a combinação de rodovias eletrificadas com estações de carregamento fixas permitirá a eletrificação total das frotas pesadas e logísticas da França. O segredo está nas bobinas indutivas instaladas sob o asfalto. Elas criam um campo magnético que, ao interagir com uma bobina receptora que está no veículo, gera a eletricidade por indução, um processo similar ao de carregadores sem fio nos smartphones, mas em escala colossal. Isso significa que os carros e caminhões não precisam parar nem se conectar à tomada. Eles recebem energia enquanto estão andando. Essa inovação reduz bastante o tempo de inatividade e, com isso, permitindo baterias menores e mais leves e diminuindo o uso de matérias-primas críticas como o lítio e o cobalto, por exemplo. Embora a França tenha tomado a dianteira como o primeiro teste em rodovia ativa, países como Alemanha, Itália, Suécia, Estados Unidos e a China também desenvolvem seus próprios sistemas. E aí, se gostou desse episódio, comente o seguinte aqui embaixo: o futuro terá robôs vivos, de carne e osso. Assim você ajuda bastante no engajamento do vídeo e o YouTube passa a recomendar mais vídeos do nosso canal para você. E eu sei que você é um dos que curtem tecnologia e por isso você chega sempre ao final dos vídeos. Você comentando, eu sei que você é um desses aí. Todas as fontes do que você viu está aqui na descrição, tá? Muito obrigado por me acompanhar até aqui. Clique em uma das duas opções que estão na sua tela e nós nos vemos no próximo. Valeu!